noite a todos. Nós estamos reunidos para dar início ao nosso estudo bíblico. Hoje é o culto de estudo bíblico. E mais uma vez eu quero cumprimentar você que está aí nos assistindo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar início fazendo a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 18 até o versículo 25. O texto fala da mensagem da cruz. É uma mensagem centrada exatamente na pessoa e na obra de Cristo, por mim e por você. Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 1, versos 18 ao 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então que Deus te abençoe nesta manhã. Você já observou que esse texto que nós lemos aqui fala da centralidade da cruz na obra redentora e da importância da pessoa de Cristo Jesus. Foi Jesus que morreu por mim e por você na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Então eu te convido agora, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Hoje, nesta noite você vai ter a oportunidade de refletir sobre a palavra de Deus, o estudo da palavra do Senhor, e nós vamos pedir a Ele que possa nos dar de fato um coração quebrantado, uma alma contrita, para ouvir a voz, para ouvir aquilo que Ele tem para mim e para você nesse estudo. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos abençoado ricamente, apesar das lutas, do momento que nós estamos vivendo, mas nós temos visto com muita clareza a boa mão do Senhor, com muita abundância, as incontáveis bênçãos do Senhor sobre nós. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado com cada um de nós, preservando-nos nesses tempos de epidemia ou pandemia, como os especialistas têm chamado. Nós vemos que o Senhor tem guardado o teu povo, e mesmo aqueles que porventura tenham que enfrentar essa situação, a boa mão do Senhor tem sido uma realidade sobre cada um de nós. Por isso nós queremos nos alegrar na tua presença e agradecer ao Senhor, Deus, porque apesar de toda essa realidade que enfrentamos, o Senhor nos deu meios para que assim nós pudéssemos meditar juntos na palavra do Senhor. Fala conosco, Deus, através desse estudo, que seja um tempo de reflexão, de meditação, para que cada um possa voltar para si mesmo, para fazer uma reflexão sobre a comunhão com o Senhor, e assim cada um possa crescer mais e mais em sabedoria e graça diante do Senhor. Pai amado, nós oramos assim no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Então, queridos, mais uma vez sejam bem-vindos a participar desse momento. Nós vamos daqui a pouco dar início ao nosso estudo bíblico, e a nossa oração é que o Senhor verdadeiramente possa falar ao seu coração através desta palavra. Deus te abençoe, fique conosco, aguarde um pouquinho que nós vamos começar o nosso estudo bíblico. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.
vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar a todos muita paz, muita alegria, muita comunhão em família, nesses dias de isolamento social, já em um período bem extenso que nós estamos aí, cada família em sua casa, mas Deus nos está dando a oportunidade de poder reunirmos, ainda que de forma online, mas nós temos esta oportunidade de reunir para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico baseado na carta aos Gálatas. Aqueles que já estão nos acompanhando já estão aí na sequência, mas para você que de repente começou a assistir a nossa programação agora, a partir desse estudo, nós vamos ler hoje o capítulo 3, a partir do versículo 6 até o versículo 14. É uma sequência de estudos, nós estamos fazendo desde o capítulo 1 e nós vamos assim até o final da carta aos Gálatas. E eu já te convido, desde já, você que de repente está assistindo pela primeira vez a nossa programação, eu já quero deixar esse convite para você que venha participar conosco. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós estamos reunindo para poder estudar a palavra do Senhor. Naturalmente que nesses dias nós não podemos reunir fisicamente falando na igreja, mas o Senhor está nos dando essa oportunidade de podermos reunir de forma online, cada um reunidos em espírito, e nós temos aí a oportunidade de estudar a palavra do Senhor, como vamos fazer hoje. Então eu queria te convidar, se você puder, aí onde você estiver, aí no seu lar, na sala, junto com seus familiares, se você puder abrir a sua Bíblia para nos acompanhar nessa leitura, nós vamos ler aqui a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 6 até o verso 14. E depois, após a leitura, nós vamos fazer uma oração e assim nós vamos dar sequência aí a este culto de estudo bíblico, começando a nossa reflexão na palavra do Senhor. Então, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 3, verso 6 até o verso 14. O título aí é A Experiência de Abraão. Então diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Gálatas 3, 6 até o 14 foi o texto que nós lemos. Se você puder, feche os seus olhos nesta hora, concentre-se em espírito juntamente conosco, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor a oportunidade de estudar a palavra, vamos agradecer ao Senhor o privilégio que nós temos, a capacidade que Ele nos dá de podermos estudar a sua santa palavra, de termos essa palavra escrita na nossa língua, para que assim nós pudéssemos compreender os desígnios eternos do Senhor. Feche os seus olhos, se você puder, e ore junto comigo nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva e eficaz, e o Senhor mesmo nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor é a verdade, e nós queremos te conhecer cada vez mais, Jesus, compreender os teus desígnios, os teus propósitos, e a cada dia, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, conseguirmos colocar em prática esses ensinamentos em nossas vidas.
Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito vir sobre nós. Apesar de estarmos vivendo momentos difíceis de reclusão, de limitação de movimentação, de ação, mas estamos reunidos em nossos lares, em família, e o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, com a mesma abundância, com a mesma manifestação do Teu amor, da Tua bondade para conosco, da Tua benignidade, como nos abençoa nos momentos onde as coisas estão acontecendo normalmente. Queremos te agradecer porque esse privilégio de estudarmos a palavra juntos via online é também uma manifestação da Tua misericórdia, da Tua bondade para conosco. Fala conosco, ó Deus, agora, quando vamos estudar a Tua palavra, esta porção que traz verdades tão preciosas para os nossos corações. Fala conosco, nós nos colocamos em Tuas mãos e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos observado na nossa leitura da carta aos Gálatas que Paulo veio nos 2 primeiros capítulos fazendo uma defesa da sua autoridade apostólica, da genuinidade da sua conversão a Cristo Jesus, quando Jesus o alcançou naquela viagem que ele fazia para a cidade de Damasco, lá na Síria. E aqui no capítulo 3 nós tivemos a oportunidade de refletir no estudo anterior, que Paulo começa a sua argumentação teológica para poder fundamentar o seu ponto de vista sobre o tema, o problema que aquela igreja estava vivendo, que era a questão se a salvação, se o relacionamento genuíno com Cristo era pela fé ou pelas obras da lei, ou seja, pela obediência à lei de Moisés. E aí Paulo faz algumas perguntas, e a gente chama isso de perguntas retóricas, porque naturalmente ele já sabia a resposta de cada uma delas. E nós observamos então que no versículo 5 ele conclui essa linha de pensamento aí dos primeiros 5 versículos do capítulo 3, ele conclui exatamente confrontando os Gálatas sobre como que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, operou entre eles. Aí se você observar o versículo 5, ele diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por que é importante nós frisarmos esse versículo 5 aqui nesta hora, nesse momento desse estudo bíblico? Porque nós observamos que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 6 até o 14, ele vai dar uma resposta específica a essa pergunta que ele faz aos Gálatas aqui no versículo 5, e que certamente responde às outras 4 perguntas anteriores que ele fez nos 4 primeiros versículos aqui do capítulo 3. Quando ele fala sobre o papel da fé, o papel de ouvir a pregação pela fé e o papel das obras da lei na salvação. Então, ele está aqui respondendo aquela pergunta que ele mesmo fez. Dizia, aqui Deus opera milagres entre vós, ele faz isso pelas obras da lei, ou seja, no caminho de obedecer às obras da lei que nós vamos ter intimidade com o Senhor e vamos experimentando as grandes obras deles entre nós, ou é pela fé, quando nós ouvimos a pregação da fé que nós cremos? Então Paulo vai dar uma resposta. E aí eu queria que você observasse aqui nesse bloco dos 6 até o 14, que ele divide ele em 2 pontos. Primeiro ele fala sobre a fé, o papel da fé, citando como exemplo a vida de Abraão, e a partir do versículo 10 ele fala sobre o papel da lei. Então, se a fé tem um papel, que nós já presumimos que para Paulo é mais importante, que é a ênfase dele aqui, qual que é o papel da lei? Então ele vai nos instruir também, nos mostrando para que serviu a lei e como que ela serviu para que Jesus pudesse morrer por mim, por você naquela cruz, para nos dar, a mim e a você, a salvação, a vida eterna. Então nós vamos, o nosso estudo naturalmente vai dividir nessas 2 partes, o papel da fé e o papel da lei. Provavelmente, nós não vamos conseguir, devido ao nosso tempo, terminar esse estudo, esse bloco de pensamento hoje, mas já fica aqui exposto
introdutoriamente a ideia de que isso é um bloco completo. As duas coisas, os dois valores estão relacionados. Então, provavelmente nós vamos ficar nessa noite, devido ao tempo, para não ficar muito longo o estudo, só com o papel da fé e como exemplo a vida de Abraão, que foi o patriarca de Israel e o modelo de homem de fé, não só para os judeus, mas também para nós cristãos. Então aí, certamente nós vamos concluir hoje com fazendo essa exposição sobre o que Paulo está falando aqui sobre Abraão, que eu creio que seria importante nós nos referirmos aqui a algumas afirmações que ele faz no Antigo Testamento, algumas citações, enfim. Ele usou e vai usar sempre a figura de Abraão aqui na carta aos Gálatas. É bom a gente, ao estudar a carta aos Gálatas, fazer uma revisão daquilo que a Bíblia fala sobre Abraão, não tudo, mas de forma resumida, principalmente no aspecto que diz respeito a quando ele é uma testemunha de alguém que creu de fato em Cristo Jesus, que creu no Senhor, que obedeceu ao chamado do Senhor, e a sua fé foi tal que ele fez tudo aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Ele ouviu a voz do Senhor. Claro, não foi perfeito. Né? Você sabe que várias citações das Escrituras, como é normal quando ela se refere às personalidades bíblicas, várias delas, as Escrituras não deixaram de mostrar também os aspectos negativos que elas manifestaram na sua vida, assim como eles somos nós. Em Cristo nós temos qualidades espirituais, mas também, por sermos humanos, criaturas contaminadas pelo pecado, nós também temos muitas falhas. Então, nós vamos ver aqui o que as Escrituras falam sobre Abraão. Vai ser a nossa primeira parte, que seria o papel da fé. Isso, o que ele vai falar sobre isso? Os versos 6 até o verso 9. E aí, tudo indica que a gente vai ter que ficar só nesses versículos, nessa parte. No próximo estudo, nós completaremos a segunda parte, mas já cientes de que isso aqui é um bloco completo, onde ele vai discutir, ele vai discorrer para os Gálatas sobre a relação que existe entre a pregação da fé, o exercício da fé e a prática das boas obras em obediência à lei de Moisés. Então, esse bloco de hoje, nós vamos baseá-lo nos versículos 6 até o 9, quando você observa que a ênfase, a personalidade principal aqui é o patriarca Abraão. E aí, nós observamos então, né, amados, que ele começa com se referindo a Abraão como um modelo de fé. E aí, a referência a Abraão aqui como um dos personalidades lá do Antigo Testamento, que faz parte da história dos judeus, é porque ele é considerado, era e é considerado por eles, e pela Bíblia e por nós também, como o patriarca dos judeus, né, o propósito redentivo de Deus em formar um povo, para que desse povo viesse o Messias, que é Jesus Cristo, começou com Abraão. Ali Deus começou a moldar, lá em Gênesis 12, quando Deus então chamou Abraão e prometeu a ele fazer da sua descendência uma grande nação, um grande povo. E aí também, porque é uma oportunidade para nos mostrar e ensinar aos Gálatas sobre a circuncisão, porque a prática da circuncisão não começou com a lei de Moisés no Monte Sinai, começou com Abraão lá no deserto, muito antes da formação do povo de Israel. Então começou com ele. Então aí, como a ênfase daqueles que queriam introduzir aqueles novos ensinamentos à igreja da Galácia era a prática da circuncisão, que era o ponto principal, aí Paulo, então, a gente percebe que ele foi didático em usar a figura de Abraão como um argumento aí para mostrar para aqueles cristãos da Galácia que estavam sendo seduzidos por aquele falso ensinamento o verdadeiro significado da fé, inclusive na obra de Abraão, na vida de Abraão, que era um modelo de relacionamento que alguém poderia estabelecer com Deus, que eles também criam nele naquela época, né? E nós também. Então, os judeus consideravam os verdadeiros descendentes não somente étnicos de Abraão, que eles eram povo descendente de Abraão, mas também seus herdeiros espirituais. E entendiam que Abraão era um exemplo de obediência à lei. Então Paulo vai argumentar sobre o modo como Abraão, obedeceu aos preceitos do Senhor e mostrar
quem está aqui nesse texto aqui também, quem são os seus verdadeiros descendentes. Então, nós vemos aqui, não é, a declaração solene do apóstolo Paulo, diz assim: é o caso de Abraão, ou seja, ele começou a responder, quer dizer, aquele que vos concede o Espírito, aquele que opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí, diante dessa pergunta que ele faz, ele volta para Abraão e diz: é o caso de Abraão. O que aconteceu com Abraão? Ele foi um exemplo de obediência às obras da lei ou um exemplo de fé? Aí Paulo vai explicar para nós, e para os Gálatas naturalmente. Então ele diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Está aí no versículo 6. Então, essa palavra imputar aqui, amados, ela tem o sentido de atribuir a alguém a responsabilidade de alguma coisa. Então, é mais ou menos uma palavra dos círculos jurídicos do direito romano. Então, e o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que, na recepção do Espírito Santo, a única responsabilidade de Abraão, a única coisa que Abraão fez certo, que foi imputado a ele como sendo justo, foi o fato dele crer. E não dele ter obedecido à lei de Deus. Percebeu a diferença? Então, o que foi imputado a Abraão? Foi creu. Não está dizendo aqui, é o caso de Abraão. Ele foi um zeloso praticante das obras da lei. Por isso foi imputado por justiça. Não diz isso. Está dizendo assim, é o caso de Abraão que creu em Deus. E isso lhe foi imputado pela justiça. Então, é a crença de Abraão, a fé de Abraão, que fez com que ele pudesse receber a justiça de Deus. Não as obras da obediência. Essa crença, essa fé vem primeiro, é dádiva de Deus. Né? E aí, então, para confirmar esse papel aí de Abraão, as Escrituras afirmam em outros textos que a sua crença foi o meio pelo qual ele recebeu o Espírito. Eu anotei aqui, claro que há muitos outros textos, né? Eu já deixei aqui selecionado aqui na página, para a gente ganhar mais tempo, mas você, se não der para você procurar aí agora no decorrer do estudo, isso eu vou agilizar aqui para a gente ganhar mais tempo. Você pode olhar depois. Então, Romanos capítulo 4 é um texto onde Paulo vai discutir com os romanos sobre essa questão da fé. O que significa a fé? O que significa essa crença em Deus para a salvação? O que é necessário para que a gente possa ser justificado diante de Deus? Você sabe que a palavra justiça, justificar, ser justificado, é um termo dos meios jurídicos que serve para poder ilustrar a situação de devedor penal na qual o homem se encontrava diante de Deus. Ou seja, o homem devia para Deus o preço do pecado por causa da queda no Jardim do Éden. Nós já vimos isso várias vezes. Então aí, o Paulo vai mostrar para nós então que nós recebemos essa justiça, nós somos justiçados por Deus em Cristo através da fé. E aí então nós observamos o capítulo 3, o versículo 3, o capítulo 4 de Romanos, o versículo 3 diz assim: pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O versículo 9, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Circuncisos os judeus, e incircuncisos os não-judeus. Está ligado? É a circuncisão. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então a fé não era só dos judeus, era de todos. Aí, a partir do versículo 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Então, Paulo está argumentando aqui nesse bloco que nós lemos do 18 até o 22, capítulo 4, que as condições naturais para Abraão eram de que era impossível ele e Sara ter um filho. Mas ele então creu em Cristo. O 21 diz assim, ele estava convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Preste bastante atenção
nessas atitudes de Abraão que elas vão ser fundamentais para a gente fechar a argumentação aqui nesse primeiro bloco, certo? Então aqui ele diz assim, isso foi imputado para justiça, não foi a obediência às obras, foi a convicção, a crença, a fé de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Observou? E aí Tiago 2,21, naquele contexto lá, quando Tiago fala sobre a relação entre as obras e a fé, não é o nosso caso aqui, nosso estudo, mas nós vamos observar que Tiago também vai chamar nossa atenção para o fato de que a fé de Abraão foi que lhe foi imputado para a justiça, ou seja, a responsabilidade de Abraão naquele momento com Deus era de crer. E ele realmente creu. Então, por isso que ele foi declarado justo. Então, Tiago 2, do 21 até o 23, diz assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Ele está argumentando em um contexto da relação entre obras e fé. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pela fé, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, embora Tiago esteja enfatizando a importância das obras na fé, e não para produzir a fé, mas na fé, para testificar o vigor da fé, que a fé é viva, porque ele diz que a fé sem obras é morta, embora esteja argumentando nesse contexto, mas ainda que Tiago vai concordar com o restante das escrituras e deixar bem claro, e isso lhe foi imputado para a justiça. O quê? A crença, a fé de Abraão. Ora, Abraão creu em Deus, não é? Ora, Abraão fez boas obras. Não, ele fez obras de obediência, naturalmente, que é o papel, é próprio de todo cristão obediente a Deus. Que é obediente a Deus, obediência produz boas obras. Mas não boas obras produz obediência. Obediência que produz boas obras. E aí, então, está dizendo, Abraão creu em Deus. E aí, isso não foi imputado para a justiça. Então, o que Deus requeria de Abraão? Que ele acreditasse que ele ia fazer aquelas coisas grandiosas com ele. Dar um filho, sem ele ter a mínima condição física, e a esposa também já avançada. Aquelas condições que nós conhecemos muito bem lá do contexto patriarcal de Gênesis. Fazer dele uma grande nação. Depois exigir dele o sacrifício daquele filho. Mas ele acreditou, ele exerceu a sua fé, e isso é que lhe foi imputado para a justiça. Então, um detalhe interessante, o Dr. William Hendrickson fez essa observação no seu comentário da Carta aos Gálatas, que é um dos livros que eu me baseei para preparar esse estudo. Então, ele diz assim, Abraão creu antes de obedecer. Então, embora Abraão seja um modelo de fé, seja um modelo de prática de obediência, de servir ao Senhor, de atender ao chamado do Senhor, mas a obediência dele veio antes das ações. Então, para que ele pudesse obedecer, ele tinha que acreditar naquele que estava chamando. Aí você observa que o capítulo 12 de Gênesis é quando Deus chama Abraão, historicamente está ali, eles já estavam em Harã, já tinham saído de Ur. No capítulo 11, Terá com a família sai de Ur, mas a Bíblia deixa claro que lá em Ur dos Caldeus, lá onde hoje é o Iraque, a geografia moderna, lá naquela cidade, Abraão já teve uma experiência com Deus. Ele não sabe, a Bíblia não deixou esse relato, como que foi isso. Ela começa a relatar a experiência de Abraão com Deus a partir do capítulo 12 de Gênesis, quando eles já estavam em Harã. E aí então, Gênesis 12 é o chamado de Deus, quando Deus chama Abraão. E aí Abraão faz tudo conforme o Senhor, Abraão sai da parentela dele e vai para poder, a terra para onde o Senhor, a ordem do Senhor, você sai do meio da tua parentela, da tua terra, do meio da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem conhecia, nem sabia onde era a terra de Canaã. E diz o texto então que ele saiu e foi. Gênesis 15 é quando Deus chama Abraão, e ele está meio assim, parece que fraquejando, como é comum a todos nós, com relação à chegada do filho. E aí Deus chama para ele e diz assim, olha aqui, vem cá, olha para o céu, conta as estrelas, vê se você pode. Porque é assim que eu vou fazer a sua descendência. E aí então o que acontece? Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. Coloca aqueles animais, as metades eram uma forma de o pacto do Oriente, o contrato naquela época do patriarcal era feito dessa forma. E aí Deus faz aquela aliança. Gênesis 17,
Deus novamente chama Abraão, e aí então que Deus chama ele e diz: eis que eu faço aliança convosco. E aí Deus ordena a Abraão que se circuncide e circuncide todos os homens. Aí, inclusive Ismael, Isaac, ainda não tinha chegado ainda, não é isso? Então aí é a circuncisão, quando Deus estabelece o cerimonial da circuncisão na vida de Abraão, muito antes da lei de Moisés. E aí então, Abraão circuncidou em obediência à ordem que Deus havia dado. Então, antes de praticar aquela obra, que agora aqueles elementos lá aqui da igreja da Galácia estavam querendo introduzir a prática da circuncisão, antes de praticar a circuncisão, ele já tinha obedecido ao chamado de Deus pela fé. Era a pregação do Evangelho. E aí nós vamos ver que Paulo depois vai dizer que ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então foi um anúncio, uma pregação da fé e que Abraão ouviu. E esse é o exemplo que Paulo está querendo dizer, que mesmo Abraão, cumprindo as obras da lei, como era determinado lá naquela época, aquelas práticas, antes disso, ele havia recebido o anúncio do Evangelho, o pré-anúncio do Evangelho, e crido. Então aí, aqui na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17, ele está falando no contexto de Gênesis 22, quando Deus chama Abraão e requer dele que ele sacrifique o seu filho Isaque, que era o filho da promessa, no altar. E aí Abraão vai com ele lá para o Monte Moriá, o lugar que Deus escolheu. Esse Monte Moriá é onde hoje fica a cidade de Jerusalém, é exatamente onde está o templo, onde Salomão edificou o templo. Foi lá onde Abraão foi levar Isaque para sacrificá-lo. E aí, depois Salomão construiu o templo exatamente naquele lugar, onde hoje é aquela mesquita dourada dos muçulmanos, que eles tomaram aquele território depois que os judeus foram dispersos da sua terra, e aí eles tomaram, e ali agora é um território muçulmano, mas ali é o local do templo, ainda que esteja sob o poder dos muçulmanos, mas ali é o templo de Israel. Aí que tem uma mesquita ali naquele local, mas ali é aquele templo que Salomão construiu, os babilônios destruíram, Esdras, Zorobabel, Jesua, o sumo sacerdote, voltaram e reconstruíram, Neemias reconstruiu os muros, depois os romanos destruíram no ano 70, lá tem suas ruínas, mas ali é o local onde Deus escolheu para encontrar com o seu povo, para habitar no meio do seu povo. E aí então, quando chegou naquele lugar, o autor da carta aos Hebreus disse que o que motivou Abraão foi exatamente isso aqui que ele escreveu no capítulo 11, do 17 até o 19 da carta aos Hebreus, quando ele diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque era o filho da promessa. Era através dele que Deus iria abençoar Abraão, fazendo dele uma grande nação. Mas aí o verso 19 diz assim: por que Abraão foi obedecer ao Senhor, mesmo sabendo que Isaque era o filho da promessa, ele se dispôs a ir, porque ouviu a voz do Senhor e foi sacrificar o menino lá no monte, lá no altar. Aí o verso 19 responde: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então aí Abraão cria que ele podia obedecer ao chamado do Senhor, à voz do Senhor, tranquilamente, e sacrificar o menino, que se preciso fosse Deus o ressuscitaria dentre os mortos. E aí o autor dos Hebreus que figuradamente o recobrou, ou seja, quando ele saiu daquele altar, ele estava voltando dos mortos de uma forma figurada, uma figura, certo? Então aí Abraão foi de fato esse exemplo de obediência à voz do Senhor. Paulo então argumenta aqui nos versos 7 e 9 do nosso texto que nós vemos aqui de Gálatas 3, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então ele está argumentando porque os elementos que adentraram, penetraram no meio dos cristãos da Galácia com um novo ensinamento, dizendo que era necessário obedecer às obras da lei, certamente eles
tinham Abraão como modelo de obediência a Deus. Aí Paulo, então, vai argumentar, mostrando que Abraão, de fato, era e é um modelo de obediência ao Senhor, no relacionamento com o Senhor. Mas como que é essa obediência? Como que é? Então aí ele completa dizendo, olha aqui, sabei, pois que os da fé que são filhos de Abraão. Então ele está acrescentando aqui mais um dado, que Abraão creu, foi imputado para a justiça, e aí veja o verso 8, como que Abraão creu? Ou seja, como ele acreditou? Aí o verso 8 diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria Abraão, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, aí 2 pontos, em ti serão abençoados todos os povos. Então, lá nos dias de Abraão, e até na eternidade, Deus já sabia que povos não judeus, ou seja, gentios, seriam justificados ao ouvir o Evangelho, pela pregação da fé, pela obra que Cristo realizaria na cruz do Calvário. Aí, como lá ele já sabia, então ele pré-anunciou essa mensagem a Abraão, lá muito antes de Cristo Jesus, há quase aproximadamente 2 milênios antes de Jesus nascer em Belém da Judéia. E aí, qual que foi a mensagem? Qual que foi essa boa nova? Evangelho quer dizer boa nova. Qual que foi essa boa nova que Deus anunciou primeiro a Abraão, antes de anunciar Cristo? Quer dizer, pré-anunciou. Então, a mensagem é essa, o conteúdo da mensagem é esse. Em ti serão abençoados todos os povos. Então, em Abraão seriam abençoados todos os povos. E aí, então, ele diz aqui que esses povos seriam, a gente pode fazer um link aí ligando aí com o verso 7, não é isso? Que esses povos quem são? São os da fé. Ele diz, quem que são os filhos de Abraão? Os que são os da fé. Porque os judeus argumentavam que eles eram filhos de Abraão por serem filhos étnicos. Eles é que eram os verdadeiros filhos de Abraão. E aí, Paulo vai argumentar que não. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, aqueles que creem. E aí o verso 9 diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha o que ele cita, com o crente Abraão, lá no Antigo Testamento. Então, Abraão era crente como nós, é a palavra que ele usa para se referir a nós. Né? Então, quem que são esses da fé? São aqueles que ouvem a palavra do Senhor e obedecem. Agora, para ilustrar isso, amados, se você puder, abra a sua Bíblia e veja no Evangelho de João. Eu achei isso muito interessante aqui, essa ligação. É bom a gente olhar um texto e outro, fazer essas ligações com os textos, porque a palavra de Deus ela é um tema único que se vai se subdividir em vários temas, mas todos eles convergem para esse tema único. Então, aqui no capítulo 8 de João, o evangelista João, citando as palavras de Jesus, ele vai dizer algo assim, bem interessante, é um diálogo entre Jesus e os fariseus, é um confronto de argumentação, naturalmente, entre Jesus e os fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época, eram os que mais perseguiam Jesus, questionando e tal, o ministério dele não aceitava de forma alguma, a gente conhece pelos evangelhos aí tantos confrontos dessas provocações deles para Jesus. Não é? Então aí no capítulo 8, a partir do versículo 39, olha só, Jesus confronta aqueles líderes religiosos, aí o versículo 39 diz assim, então lhe responderam, ou seja, eles responderam a Jesus, nosso pai é Abraão. Aí disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Quer dizer, na concepção de Jesus, claramente eles não estavam praticando as obras de Abraão. E aí diz assim, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Observou? Jesus já está delineando o que ele quer mostrar para os fariseus, porque eles dizem de olha, vocês estão filhos de Abraão, mas vocês não obedecem, vocês não ouviram o que ele ouviu, ou melhor, não ouviram como ele ouviu. Ouviram o que ele ouviu, que é a boa nova da salvação, mas não como ele ouviu. E aí vai dizendo, né? Se procurais matar-me, que eu vos tenha falado a verdade, que eu ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Então Abraão não procedeu, se ele ouviu. Ele não quis matar o mensageiro, né, o Senhor. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus.
Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Não compreendo o que eu falo. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Agora preste bastante atenção no versículo 44. Jesus está dizendo isso. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes, ao contraste entre eles e Abraão. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então você observou bem como que esse texto de João esclarece, nos ajuda a entender o que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Então aqueles líderes fariseus que se orgulhavam de serem judeus de nascimento, de etnia, de nacionalidade, que conheciam a lei de Moisés a fundo, ensinavam a lei, Jesus está dizendo, olha, e que diziam, não, Abraão é nosso pai, nós agimos como Abraão agiu. Jesus disse, não age. Se vocês agissem como Abraão, vocês ouviriam a voz de Deus, ouviriam o que eu estou dizendo para vocês. Então, por isso que Paulo diz aqui, né, que os que são da fé é que são filhos de Abraão, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Por quê? Porque o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, e agora o evangelho é anunciado a nós, os verdadeiros filhos de Deus, e nós cremos nessa palavra, essa boa nova que ele nos revelou por intermédio de Cristo Jesus. Então, amados, Paulo argumenta que foi pela fé que Abraão recebeu o Espírito, porque o questionamento aqui é esse, né? Aquele que vos concedeu o Espírito, que concede o Espírito, que opera milagres entre vós, ou seja, que faz coisas grandiosas entre vós. Como é que é? É pelas obras da lei, porque vocês estão obedecendo à lei, ou pela pregação da fé? Vocês ouviram a mensagem e creram. E aí, Paulo argumenta que Abraão, apesar de ter vivido naquela época, de obedecer à lei, mas Abraão também creu. E aí você observa que o chamado de Abraão veio antes da prática das obras de obediência. Ou seja, foi a pregação da fé que ele ouviu. E aí nós vamos observar que a sua obediência aos preceitos veio desde o seu chamado de Ur dos Caldeus, quando ele ainda era um idólatra. Aí isso nos remete ao que Josué escreveu. Lá no capítulo 24, ou pelo menos o autor de Josué, escreveu relatando a história das conquistas de Josué. Lá no capítulo 24, os versículos 2 até o 5 do livro de Josué, quando Josué renova aquela aliança com o povo, que diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Observe o que Josué diz aqui no capítulo 24. Aí uma fala de Josué como líder espiritual do povo, líder militar, líder, enfim, o líder geral do povo. Ele diz assim, Josué 24, 2 até o 5. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Agora, olha só. Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Você lembra que Abraão era de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur fica do lado de lá do rio Eufrates. É aquele rio, tem lá no Oriente, depois de Israel vem o Eufrates, ali vem o Iraque, o Irã, depois do Eufrates tem o rio Tigre. Então, eles viviam entre Tigre e Eufrates, ali onde hoje é o Golfo Pérsico. Sempre foi o Golfo Pérsico, naturalmente. Né? E aí, então, ele diz assim, né, o Senhor que disse, Josué está registrando, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, lá de onde ele era idólatra, servia a outros deuses, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. É onde os edomitas habitavam, que eram os descendentes de Esaú, o irmão mais velho de Jacó. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito,
Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Aí se refere ao povo de Israel. Aí Josué segue dizendo que os tirou de lá e os trouxe para a terra prometida. Então você observa que foi depois que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, com a mensagem da salvação, a mensagem do resgate. Aí já não tem o conteúdo, o que Deus falou com Abraão lá em Ur, mas aqui o texto está dizendo que Deus foi lá e o chamou. Alguma coisa Deus falou com Abraão, que certamente é mais ou menos nos moldes lá de Gênesis 12. Sai dessa cidade, sai da casa dos teus pais, da terra, da tua parentela, do meio da tua terra, que eu te enviarei para uma terra, que eu te mostrarei aonde que é, onde ir. Não é? Então aí, embora ele cumprisse, não é, as determinações, as prescrições da lei de Deus naquela época, mas o que tornou Abraão justo foi a sua crença, a sua fé, e aí, através da fé, a obediência na palavra do Senhor. Então, a circuncisão, que era o ponto em questão entre os gálatas, só foi praticada depois que ele ouviu a voz do Senhor. Então, esta era a conduta de fé de Abraão, e era esta conduta que os gálatas deveriam seguir, e não o legalismo dos líderes religiosos da sua época. Isto é, depois Paulo vai argumentar sobre isso com mais detalhes nos próximos estudos. Nós vamos nos focar exatamente nisso, sobre essa questão do papel da circuncisão. Mas aqui nós estamos falando o que esse bloco de pensamento está dizendo. Então, apesar de a circuncisão ter tido seu papel, as outras obras da lei, as outras exigências da lei ter tido seu papel na condução do povo, mas agora o correto aos olhos de Deus, o que Deus requeria do seu povo, era exatamente a fé na palavra do Senhor. Então, amados, Paulo deixa claro aqui, e a partir do versículo 10 ele vai começar a explicar então, se a fé, mesmo lá, diz que Abraão creu, mesmo lá no Antigo Testamento, nos tempos patriarcais, no tempo da lei, era a fé que ele botou. Qual que é o papel da lei? E aí então, a partir do versículo 10, ele vai discorrer exatamente o que significa a lei no contexto da obra da redenção e qual que é o papel que ela exerceu e que exerce na obra da redenção. Porque a lei foi dada por Deus e foi dada lá no Antigo Testamento. Então, qual que é o papel que ela exerce, que é o segundo ponto do nosso estudo. Então aí o Paulo termina mostrando para ele que, para os gálatas, né, que de modo, né, ou seja, porque Abraão foi justificado diante de Deus por causa da sua fé e não por causa das suas obras, aí ele diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, ou seja, aqueles que creem, os da fé, em contraste aqui com os da obediência às obras da lei. É aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então isso quer dizer que o que gerou filhos na fé para Abraão não foi a lei de Moisés. Isso foi a pregação da fé e a consequente crença, consequente exercício da fé dessa grande multidão na mensagem que foi pregada a nós. Nós fazemos parte dessa multidão, não é isso? Eu disse, os que são da fé é que são filhos de Abraão. Quem são esses da fé? Somos nós. Por quê? Porque nós é que cremos, assim como Abraão creu, nós cremos na mensagem salvadora de Cristo Jesus, que é anunciada nos evangelhos, que alguém prega para nós, que alguém já pregou, e nós continuamos pregando para as pessoas que nós conhecemos, que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Por isso, Paulo está mostrando aqui o perigo que aqueles gálatas estavam correndo ao adentrar por um caminho que não agradava a Deus, que era o caminho da prática das obras da lei. Por quê? Aí depois aqui, a partir do versículo 10, ele vai argumentar sobre para que serviu a lei. Ela não poderia salvar, não poderia realizar a salvação de ninguém, mas ela teve o seu papel. Então, como nós combinamos no início desse estudo, a gente vai concluir essa parte hoje. No próximo estudo, nós vamos continuar a partir do versículo 10, que aí nós vamos tratar, então, qual que é o papel da lei. Anote aí, guarde aí, nós vemos aqui o papel da fé. É a fé que realmente é essa crença na mensagem salvadora de Cristo Jesus. Qual que é o papel da fé? O instrumento que Deus usou para nos salvar.
Quando nós cremos, a salvação vem pela graça mediante a fé, por intermédio da fé. Paulo descreve isso lá na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos 1 até 8. Mas e qual que é o papel da lei? Aí Paulo vai escrever, então, por que ele reprova a conduta daqueles que estavam indo pelo caminho da obediência à lei. Se a lei está lá no Antigo Testamento, aí aguarde, nós vamos trabalhar exatamente sobre isso aí a partir do versículo 10 no próximo estudo, tá bom? Porque senão vai ficar muito longo o estudo e cansativo, mas eu creio que era necessário a gente fazer essa reflexão sobre o testemunho de Abraão e o significado da sua obra, da sua conduta, do seu papel, das suas expressões de fé e suas expressões de obediência, para mostrar para nós que a salvação em Cristo Jesus vem por intermédio da fé e não pela prática de boas obras, não pela obediência. A obediência é o resultado desse chamado de Deus, da crença no chamado de Deus. Depois que eu recebo esse chamado de Deus em Cristo, aí sim, as obras de obediência têm algum valor. Então, nós vamos encerrar esse estudo nesse momento e pedindo ao Senhor que continue nos abençoando, continue te abençoando, para que você possa continuar crescendo na compreensão das Escrituras, no entendimento do que significa a obra de Cristo, significa a cruz, a salvação em Cristo Jesus. E você que já teve esse encontro com Jesus, continue se alegrando com essa mensagem preciosa da palavra, essa promessa preciosa da palavra, de que o Senhor realmente enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. Bem, nós chegamos ao final da nossa noite de estudo bíblico e mais uma vez nós queremos agradecer a todos vocês pela sua audiência, pela sua participação. A nossa oração é que verdadeiramente o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa noite, e fica o nosso convite para que você volte, venha participar conosco. Quinta-feira que vem nós continuamos nosso estudo bíblico na carta aos Gálatas, e aí você já está convidado. Você observou que nós fizemos uma parte hoje, na próxima quinta-feira nós vamos concluir a segunda parte desse estudo sobre a relação entre a fé, as obras da lei e o recebimento do Espírito, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. Então, para encerrar o nosso estudo, eu queria te convidar, aí onde você estiver, que você fechasse os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor a palavra que Ele trouxe ao meu coração, ao seu coração, nesta noite. Senhor, nós te agradecemos a tua palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesse estudo, agradecendo ao Senhor que o Senhor tem falado a cada um de nós, e faça, Deus, com que de fato a verdade bíblica de que Jesus Cristo veio para nos salvar, que Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna, basta a nós crer, basta a nós receber como nosso Senhor e Salvador, que essa verdade possa queimar em nossos corações, trazendo alegria, júbilo, esperança, consolo, expectativa numa manhã cada vez melhor, porque ainda que este mundo esteja caminhando, enfrentando catástrofes, tragédias, mas nós sabemos que a nossa caminhada o Senhor nos propôs em Cristo Jesus, e nós estamos trilhando-a, caminhando rumo à glória celestial, quando o dia final da consumação de todas as coisas, todas essas promessas irão se cumprir, irão se consumar na vida da tua igreja, e nós vamos habitar com o Senhor por toda a eternidade. Senhor, louvado seja o nome do Senhor, continue nos abençoando, continue nos sustentando, ó Deus, para que o nosso dia a dia, a tua palavra, seja o nosso alimento, a tua palavra traga consolo, possa nos fortalecer diante das situações que nós enfrentamos. Nós oramos ao Senhor e agradecemos por tudo isso, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Assim nós encerramos o nosso estudo. Mais uma vez nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor e a vocês por participarem desse estudo conosco. Fiquem com Ele, tenham um restante de semana, um final de semana abençoado com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.